no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Deputados federais e senadores integrantes de 14 frentes parlamentares que representam o setor produtivo lançaram nesta terça-feira um manifesto em defesa da desoneração da folha salarial e querem fazer barulho logo após o carnaval para o benefício ser mantidos para as empresas que geram mais de 9 milhões de empregos. As prefeituras dos municípios com até 156 mil habitantes são beneficiadas também com essa medida. As informações com Carlos Alberto. Ganhou repercussão nacional com reflexo em diferentes setores empresariais do Ceará, o manifesto divulgado por 14 frentes parlamentares representantes do setor produtivo com pedido ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para ser devolvida ao Poder Executivo a medida provisória que dispõe sobre o fim da desoneração da folha salarial. Devolvida, a medida provisória perde a validade, permanecendo assim a lei aprovada pelo Congresso Nacional. A MP gerou ainda mais conflitos entre líderes partidários e o Palácio do Planalto. A desoneração beneficia as empresas de 17 setores da economia e se estende também às prefeituras dos municípios com até 156 mil habitantes. O manifesto a favor do estímulo fiscal por meio da redução da alíquota previdenciária une a quase totalidade dos 513 deputados federais e dos 81 senadores. O documento é encaminhado aos presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, classifica a MP como autoritária e antidemocrática e representa, no conceito das entidades empresariais, desrespeito às decisões do Congresso Nacional. O manifesto destaca que a prorrogação da desoneração foi aprovada após pouco mais de 8 meses de tramitação, inclusive em regime de urgência, com inúmeras discussões entre parlamentares, sociedade civil e negociações com o governo. Com redação do Ceará Agora, Carlos Alberto. A reação dos parlamentares a essa medida provisória que acaba com a desoneração salarial deixou o ambiente político em Brasília mais pesado. Os conflitos, porém, não terminaram por aí na relação entre poder executivo e legislativo, porque há reação também mais dura ainda com o corte de dinheiro do orçamento da União. Quem chega agora com essas informações é o repórter Almir Fernandes. Os sinais de tensão na relação entre líderes do Congresso Nacional e o Palácio do Planalto ficaram ainda mais evidentes nesta terça-feira com a suspensão de uma reunião entre os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e o presidente da Câmara, Arthur Lira. O encontro foi articulado para diminuir o ambiente hostil entre líderes partidários inconformados com vetos presidenciais ao orçamento da União. A MP que trata sobre o fim da desoneração do modelo aprovado pelos congressistas e ao descontentamento do presidente Arthur Lira com as articulações feitas pelo governo sobre a sucessão na presidência da Casa, a Câmara Federal. A eleição será realizada em fevereiro de 2025, mas com muita antecedência o debate ganha corpo e acaba por fragilizar o atual presidente Arthur Lira. Em meio a tantos conflitos, o líder do governo José Nobre Guimarães anunciou no final da manhã desta terça-feira a reunião entre Arthur Lira e Fernando Haddad. O ministro da Fazenda manteve, porém, um encontro que estava agendado com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. A reunião entre o presidente da Câmara e o ministro da Fazenda ficou para depois do Carnaval, quando o clima estará menos tensionado. Com redação do Ceará Agora, Almir Fernandes. Jornalista Beto Almeida, a temperatura ficou também mais elevada ao longo do dia dessa terça-feira e também à noite de terça, porque surgiu uma informação de que o programa emergencial de retomada do setor de eventos estaria sendo usado para lavagem de dinheiro. Essa revelação atribuída a técnicos ao Ministério da Fazenda, ao ministro da Fazenda Fernando Haddad, foi feita com base em dados levantados pela Receita Federal. O ambiente político está tensionado. Houve essa suspensão da reunião entre Fernando Haddad e Arthur Lira. Fernando Haddad se reuniu com os senadores para discutir caminhos para diminuir essa alta temperatura. E nesse debate surgiu a hipótese de retirada da medida provisória encaminhada pelo governo ao Congresso Nacional,
com o objetivo de acabar com a desoneração da folha salarial nas regras, com base no projeto aprovado pelo Congresso Nacional. Nesse vai e vem, nessa queda de braço, que tem desoneração fiscal, tem o corte nos recursos das medidas das emendas parlamentares, os questionamentos sobre liberação de recursos de emendas também de parlamentares pelo Ministério da Saúde, tudo isso mostra, jornalista Beto Almeida, uma primeira semana de atividades no Congresso Nacional em 2024, com uma tensão nos bastidores políticos e o que o próprio governo federal não esperava, tantos conflitos. Jornalista Beto Almeida, bom dia. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Bom dia, Luziano. Bom dia novamente aos ouvintes. Olha, é um clima de tensão na retomada desses trabalhos no Congresso Nacional que a gente já vinha falando que seria tenso, mas a gente não imaginava o quão seria tenso, né? Porque começou com um recado duro na abertura dos trabalhos, o discurso que o presidente da Câmara, Arthur Lira, fez direcionar diretamente ao presidente Lula e ao seu governo. Não foi com meias palavras, nem com umas frases subjetivas, não, foi tudo muito objetivo. Ele foi duro, direto. Para piorar esse quadro de tensão, veio à tona essa investigação que a Receita Federal está fazendo, Luziano, sobre empresas do setor de eventos, sobre esse programa que foi criado durante a pandemia, Antes de você avançar nessa análise, Beto Almeida, qual foi a palavra-chave do presidente Arthur Lira durante o discurso na abertura dos trabalhos legislativos de 2024 que provocou essa ira, que acirrou ainda mais a relação, esse ambiente conturbado na relação entre Legislativo e Executivo Federal, com reflexo aqui no Ceará? Porque quando a gente fala sobre reflexo no Ceará, tem dinheiro das emendas parlamentares do orçamento da União para os municípios. Esse é o ponto, Luziano. Tudo isso começou porque ele acusa o governo de descumprir acordos. Ou seja, o governo, na visão de Lira e dos seus aliados, não vem cumprindo os acordos para a liberação de emendas e fatos como, por exemplo, de ter vetado aqueles 5,6 bilhões das emendas de comissão, mas não apenas isso. O fato é que o grupo de Arthur Lira diz que o governo, na realidade, não cumpre os acordos que tem feito. Dentro dessa falta de cumprimento de acordos, aí vem todo um desdobramento, porque são muitas coisas para você avaliar dentro dessa crise aí que está instaurada. O que tem pano de fundo aí na realidade, de tudo isso começa por nós estarmos num ano eleitoral, onde os deputados estão pressionando sim para a liberação de emendas para as suas bases. O governo vem, na visão de Arthur Lira, fechando os cofres, fechando as torneiras, não cumprindo os acordos previstos. Tem pressão, inclusive, sobrou até para a ministra da Saúde, que foi alvo de um requerimento aprovado pela Câmara, cobrando dela explicações sobre qual tem sido o critério que o Ministério da Saúde tem adotado para divulgar, aliás, para liberar emendas para os parlamentares da base. E aí vem agora, para piorar esse cenário, essa situação que é esse programa emergencial de retomada do setor de eventos, que foi um programa criado lá no começo da pandemia, no meio da pandemia, no meio mais ou menos, ainda pelo governo Bolsonaro, para ser usado por empresas do segmento, por exemplo, bufês, o pessoal que trabalha com eventos culturais, rede hoteleira. Qual é a suspeita agora da Receita Federal, Luziano? É que tem lavagem de dinheiro, tem inclusive a possibilidade de empresas que não são do setor e que estariam utilizando brechas para não pagar impostos com dinheiro lavado. E isso gerou uma crise, porque o programa é defendido, inclusive, por Arthur Lira. Ele acha que isso vai trazer prejuízos ainda para o setor de eventos, que não se recuperou. E o que o governo estaria, na realidade, com essa denúncia ainda não apurada, porque de fato é uma denúncia, mas ela não tem ainda nada de concreto apurada. E ele disse que isso vai trazer mais prejuízo para os empresários que agora estão começando a se recuperar dessa fase. Ele defende a manutenção do PES. Bom, dito tudo isso, tem um outro pano de fundo importante aí, Luziano. É exatamente o processo que já começou nos bastidores da sucessão do próprio Arthur Lira. Com um ano de antecedência, Beto. Um ano de antecedência, exatamente isso. A eleição para os presidentes da Câmara e do Congresso Nacional só vão acontecer em fevereiro do ano que vem, portanto, 2025. Mas nos bastidores, isso já ferve, Luziano. E o governo, mesmo nos bastidores, já manda sinais.
tudo indica que o governo quer um nome que não seja aliado ao Arthur Lira. E Arthur Lira já quer de antemão o compromisso do governo Lula de que Lula vai apoiar o nome que ele indicar. Só que ele não pode sequer, Luzenor, externalizar ainda esse nome. Arthur Lira não pode chegar, por exemplo, e dizer nesse momento agora, de dizer o seguinte, ó, o meu candidato é o deputado tal, ele tem os preferidos? Tem. Mas acontece que ele nem pode dizer e manifestar isso agora, porque ele sabe que se jogar esse nome agora, um ano antes dessa disputa, aí tudo vai para o brejo, como se diz. Então, imagine esse cenário. Primeiro, porque ele se fragiliza há um ano de encerrar o mandato. E segundo, porque as atenções já estarão voltadas ao futuro candidato a presidente, ao futuro presidente da Câmara Federal. Exatamente. E nesse contexto, Beto Almeida, o presidente Lula quer alguém no comando da Câmara Federal que seja mais maleável, que seja mais flexível e que não seja, não entre na linha do radicalismo para atrapalhar a agenda do governo federal, especialmente na segunda metade do mandato do presidente Lula, que já está também de olho na reeleição em 2026. Exatamente esse cenário aí, Luciano. E olha só, isso tudo pega pelo fato de que o Arthur Lira diz que hoje já nem se preocupa mais na cobrança por cargos federais. Você lembra que esse era um dos pontos para receber o apoio. Era que os partidos do Centrão tivessem participação dentro do governo, ocupando cargos também estratégicos. Ele disse que já abandonou até essa tese. O que ele quer agora é o cumprimento do governo na liberação de emendas. E o governo, inclusive, diz o seguinte, olha, só no ano de 2023, Luciano, ele liberou mais recursos do que durante o último ano do governo Bolsonaro. Mas não é isso que argumenta aí a turma do Arthur Lira. Por que Arthur Lira está fazendo isso? Porque, na realidade, Luciano, ele está trabalhando também em manter a sua turma no entorno de si, porque ele sabe que esse assunto é um assunto que extrapola os seus próprios interesses. Interessa a todos os deputados federais. Claro, principalmente num ano desse que é eleitoral, quem não quer verbas para mandar para as suas bases, para ter poder de decisão e já preparar, então, esses colégios eleitorais para 2026. É o que todo mundo quer.